Lucas, capítulo 1. Várias pessoas se deram ao trabalho de relatar por escrito os fatos extraordinários que se passaram entre nós, que eram, ao mesmo tempo, o cumprimento de profecias das Escrituras. Elas basearam seus relatos em testemunhas oculares que dedicaram a própria vida à palavra. Investiguei cuidadosamente esses relatos, inteirando-me da história desde o princípio, e decidi escrever tudo ao Senhor, honrado Teófilo, para que não haja nenhuma dúvida a respeito da confiabilidade de tudo que lhe foi ensinado. Durante o governo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote foi designado para servir no grupo de Abias. Seu nome era Zacarias, e sua mulher era descendente de Arão. O nome dela era Isabel. O casal vivia honestamente, sempre obedecendo de coração aos mandamentos. Era gente de consciência tranquila diante de Deus. Entretanto, não tinham filhos, porque Isabel não engravidava, e agora eles já eram idosos. Aconteceu que Zacarias estava cumprindo seus deveres sacerdotais na presença de Deus, no turno que lhe correspondia, quando chegou sua vez de entrar no santuário e queimar incenso. O povo estava reunido e orava do lado de fora do templo na hora da oferta do incenso. De repente, um anjo de Deus apareceu do lado direito do altar. Zacarias ficou paralisado de medo, mas o anjo o tranquilizou. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho. O nome dele será João. Você irá comemorar e pular de alegria. Não apenas você, pois o nascimento dele irá alegrar muita gente. Ele será grande na presença de Deus. Ele não poderá beber vinho nem cerveja, mas será cheio do Espírito Santo desde o momento em que sair do ventre materno. Ele conduzirá muitos filhos e filhas de Israel de volta para Deus. Cheio de poder, como Elias, ele anunciará o reino de Deus e reacenderá o amor dos pais pelos filhos, despertando fé nos corações mais fechados. Ele preparará o povo para Deus. Zacarias disse ao anjo: Como posso acreditar nisso? Já estou velho e minha esposa também é uma mulher idosa. Mas o anjo respondeu: Sou Gabriel e vivo na presença de Deus. Fui enviado especialmente para trazer esta boa notícia, mas, por não ter acreditado, você ficará mudo até o dia do nascimento do seu filho. Tudo irá acontecer exatamente no tempo certo, no tempo de Deus. Enquanto isso, o povo que esperava por Zacarias já estava preocupado e se perguntava por que tanta demora no santuário. Mas quando saiu, Zacarias não conseguiu falar. Então, todos entenderam que ele tivera uma visão. Como não conseguiu falar nada, teve de usar gestos e sinais para se comunicar. Depois de encerrar seu turno, Zacarias voltou para casa. Não muito tempo depois disso, Isabel engravidou. E durante 5 meses ela nem saía de casa, curtindo a gravidez. Ficava sempre pensando: como pode o Senhor ter me abençoado tanto? Ele olhou para mim, não serei mais humilhada. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidadezinha de Nazaré, na Galiléia, a uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar, o anjo disse a ela: Alegre-se, como você foi agraciada pelo belo agir de Deus. Deus está com você. Ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo, mas ele a tranquilizou: Maria, não há nada a temer. Deus preparou uma surpresa. Você vai engravidar, dará à luz a um filho e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Mas como, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo, Filho de Deus. E saiba que sua prima Isabel engravidou, apesar da idade. Todos comentavam que ela era estéril e agora está no 6º mês de gravidez. Como você pode ver, para Deus nada é impossível. Já sem se conter, Maria exclamou: Agora tudo está claro, sou serva do Senhor, quero fazer a sua vontade. Que aconteça comigo conforme todas essas palavras. Então o anjo a deixou. Sem perder tempo, Maria tratou logo de se arrumar e viajou para uma cidade da região montanhosa de Judá. Ali foi a casa de Zacarias. Assim que entrou, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou dentro dela. Cheia do Espírito Santo, começou a cantar:
A bendita entre as mulheres está ao meu lado, e o bebê em seu ventre é igualmente abençoado. E por que seria eu tão abençoada? É a mãe do meu Senhor. Que visita inesperada! Quando as palavras da sua saudação me chegaram aos ouvidos e ao coração, o bebê em meu ventre agitou-se de exultação. Que felicidade a sua! Você creu no que Deus faria, sabia que cada palavra se realizaria. Então Maria interrompeu em louvor. Meu coração extravasa em louvor a ti, ó Senhor. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Deus decidiu olhar para mim, e vejam o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra sou eu. O que Deus me fez nunca será esquecido. O Deus cujo nome é santo, para sempre engrandecido. Suas misericórdias sempre se renovam sobre aqueles que de coração o adoram. Ele estendeu o braço e mostrou que é poderoso. Dispersou todo arrogante e todo orgulhoso. Derrubou do trono os tiranos assoberbados e exaltou os simples e humilhados. Aos pobres e famintos deu um banquete extravagante. Ficaram a ver navios os ricos arrogantes. Voltou a abraçar Israel, seu filho escolhido. Por sua eterna misericórdia sentiu-se compelido. Cumpriu-se a sua promessa, está consumada, firmada com Abraão, agora manifestada. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Ao completar o período de sua gravidez, Isabel deu à luz um filho. Vendo que Deus fora misericordioso com ela, seus vizinhos e parentes vieram celebrar o acontecimento. 8 dias depois, dia da circuncisão do menino, queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. A mãe, porém, interferiu. Não, ele vai se chamar João. Mas ninguém na sua família tem esse nome, estranharam. Por meio de gestos e sinais, consultaram Zacarias para saber que nome ele queria dar ao menino. Zacarias escreveu numa tábua: o nome dele será João. A escolha surpreendeu a todos, e não foi a única surpresa. Zacarias recuperou a fala, tudo voltou ao normal, e ele começou a falar, louvando a Deus. Um temor profundo e reverente tomou conta de todos, e em toda aquela parte das montanhas da Judéia não se falava em outra coisa. Todos os que ouviam a história ficavam pensando: o que esse menino vai ser? Sem dúvidas, a mão de Deus está com ele. Então, cheio do Espírito Santo, Zacarias profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel seja bendito, pois ele libertou seu povo aflito. A nós manifestou o poder de sua salvação, na linhagem de Davi, que o servia de coração, tal como há muito havia prometido, pela pregação dos seus profetas ungidos. Libertação nos concedeu de todo inimigo fatal, e daqueles que nos dispensavam ódio mortal. Misericórdia trouxe aos nossos pais amados, pois se lembrou do que prometera no passado. O que jurou a Abraão, nosso antepassado, das mãos do inimigo seríamos resgatados, para que livres do medo o adoremos de verdade, e na sua presença vivamos em santidade. E você, profeta do Altíssimo, meu filho amado, o caminho do Senhor deixará preparado. Por ele, o presente da salvação ao povo será dado. Os seus pecados agora serão perdoados. Pela imensa misericórdia do Senhor, sobre nós nascerá o sol do seu amor, que brilhará sobre os que vivem em trevas e em negridão, assentados na sombra da morte, em total escuridão. Por ele nossos passos serão guiados, pelo caminho da paz seremos levados. O menino crescia, era saudável e cheio de vida. Morou no deserto até o dia em que se apresentou como profeta em Israel. Capítulo 2. Naquele tempo, César Augusto ordenou o recenseamento de todo o império. Esse foi o primeiro recenseamento do período em que Quirino era governador da Síria. Cada habitante do império teve de viajar até sua cidade natal para se cadastrar. Por essa razão, José saiu de Nazaré, na Galiléia, e foi a Belém, na Judéia, a cidade de Davi. Como descendente do rei Davi, ele precisava comparecer em Belém. Maria, sua noiva, que estava grávida, o acompanhou. Enquanto estavam em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz, quando nasceu o tão esperado primeiro filho. Com todo cuidado, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura. Com tanta gente na cidade, não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores de ovelhas na vizinhança, que se revezavam em turnos para tomar conta delas durante a noite. De repente, um anjo de Deus apareceu no meio deles, e a glória de Deus brilhou no lugar onde estavam. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo os tranquilizou. Não tenham medo, eu vim para anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Davi. Ele é o Messias, o Senhor. Vocês o acharão.
O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente, junto ao anjo, surgiu um imenso coro angelical, cantando louvores a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas, paz a todos os homens e mulheres na terra que lhe agradam. Enquanto o coral de anjos se recolhia ao céu, os pastores disseram eufóricos: Vamos logo a Belém para ver o que Deus nos revelou. Eles saíram correndo e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Foi ver para crer. E eles saíram contando a todos o que os anjos disseram a respeito do menino. Todo mundo ficou impressionado e estarrecido. E atenta, Maria guardava no coração tudo o que acontecia. Os pastores voltaram ao trabalho, louvando a Deus pelas maravilhas que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu exatamente como lhes fora dito. Em seu 8º dia de vida, o dia da circuncisão, o bebê recebeu o nome dado pelo anjo antes do nascimento, Jesus. Quando se completaram os dias estabelecidos por Moisés para a purificação, seus pais levaram-no a Jerusalém para consagrá-lo a Deus, como ordenado na lei de Deus. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado a Deus. Deveriam também sacrificar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, outra prescrição da lei. Naquele tempo, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, alma bondosa, vivia em oração, na expectativa da chegada do auxílio divino para Israel. Em comunhão com o Espírito Santo, este lhe revelou que ele veria o Messias antes de morrer. Guiado pelo Espírito, entrou no templo naquele dia. Quando os pais do bebê Jesus chegaram para cumprir os rituais da lei, Simeão pegou o menino nos braços e louvou a Deus. Deus soberano, agora teu servo já pode ser despedido. Vou-me em paz, pois tuas promessas tens cumprido. Com meus olhos vi tua salvação, e todos contemplaram a sua manifestação, uma luz para as outras nações, para que Deus seja revelado, uma glória para Israel, teu povo amado. O pai e a mãe de Jesus ficaram calados, surpresos com as palavras do ancião. Então Simeão os abençoou e disse a Maria: Este menino marcará para muitos fracasso cruel, mas para tantos outros grande recuperação em Israel. Ele será mal compreendido e alvo de muita contradição, e no seu caso a dor de uma espada lhe atravessará o coração, mas a rejeição revelará quem possui integridade. Deus mostrará quem de fato está do lado da verdade. Ana, a profetisa, também estava ali. Era filha de um homem chamado Fanuel, da tribo de Azer, e já estava bem idosa. Ela estivera casada 7 anos, ficara viúva e contava agora com 84 anos. Nunca deixava a área do templo, adorando noite e dia com jejum e oração. Na hora em que Simeão estava orando, ela apareceu e rompeu num hino de louvor a Deus e entregou uma mensagem a respeito da criança, dirigida a todos os que aguardavam com expectativa a libertação de Jerusalém. Depois de fazer tudo o que era requerido na lei, o casal voltou para Galiléia, para a cidade deles, Nazaré. Ali, o menino cresceu com saúde e sabedoria. A graça de Deus repousava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus viajavam para Jerusalém, a fim de participar da festa da Páscoa. Quando o menino estava com 12 anos, fizeram a peregrinação de costume. Ao terminar a festa, eles tomaram o caminho de casa, e o menino Jesus ficou para trás, em Jerusalém, mas seus pais não perceberam. Pensando que ele estava em algum lugar com os outros peregrinos, viajaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, mas foi em vão. Por isso, voltaram a Jerusalém para ver se o encontravam. No dia seguinte, eles o encontraram no templo, assentado entre os líderes religiosos, ouvindo-os e fazendo perguntas. Os mestres estavam deslumbrados com ele e impressionados com as suas respostas precisas, mas José e Maria ficaram preocupados e aborrecidos. Sua mãe repreendeu-o. Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos desesperados, procurando por você. Ele disse: Por que estavam procurando por mim? Não sabiam que eu tinha de estar aqui, tratando dos assuntos do meu pai? Mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então, Jesus voltou para Nazaré com eles. Era um filho obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração, enquanto Jesus crescia, com saúde e sabedoria, abençoado por Deus e pelos homens.